dela está sem internet, ela não vai poder entrar. Pelo menos não agora. Não, Aí só tudo tô bem. esperando a outra. Não, tá tranquilo. A gente aguarda. Meninas, eu estou à disposição. A hora que vocês quiserem, estou aqui, totalmente disponível para vocês. Eu não sei se pode perguntar porque eu cheguei agora, mas pode? Pode perguntar. Tá, vou fazer a primeira pergunta. Alguma mulher da sua família, cientista ou famosa, lhe inspirou a seguir seus sonhos? Não, na verdade, assim, a minha família, no geral, é uma família do interior do Rio Grande do Sul, então uma família essencialmente agrícola, então a minha família, os meus pais tiveram comércio, mas eles também tinham e hoje vivem na zona rural, então, no geral, assim, não se tem essa cultura familiar. Na verdade, assim, quem normalmente estudava eram os meninos e normalmente eles iam para seminários para serem padres ou serem irmãos laçalistas ligados a congregações católicas e as mulheres em geral não estudavam. Então, tias minhas, nenhuma tia tem ensino superior, minha mãe não tem, meu pai não tem, então, assim, eu fui uma das meninas que saiu e foi fazer isso. Tá? Então, não tive essa inspiração. Quando você descobriu seu interesse pela área de exatas, e mais especificamente por essa carreira? Na verdade, assim, eu sempre gostei de matemática. Eu tinha uma certa resistência, assim, vocês estão bem naquela época da oração subordinada de alguma coisa. E assim, eu sempre gostei muito de ler. Então eu me dava muito bem em português porque eu lia muito, então eu sabia onde era a acentuação, como é que era a concordância, mais pela leitura do que por saber a gramática, as leis da gramática. E matemática, a minha escola era assim, bem. Como eram os irmãos laçalistas que davam aula, eles eram bem, a gente chamava bem caxias, né? Eles eram bem exigentes, então sempre tive uma aptidão maior com a matemática. E aí a química foi com um professor que na oitava série, que hoje é que vocês estão, né, no ano, ele propôs da gente montar o laboratório. O que acontecia? Assim, quando meu irmão tinha feito ensino médio, existia uma lei que todos os ensinos médios tinham que ser técnicos. E aí a escola comprou o material, meu irmão se formou técnico em química, mas nunca entrou no laboratório, porque era lei, então compraram o material, mas não tinha quem dá aula, sei lá, por algum motivo. E aí esse professor resolveu começar a usar esse laboratório. E aí eu comecei a ir como voluntária e assim, me agradou muito. E aí depois, quando eu fui fazer vestibular, o primeiro para odontologia, que eu não tinha a mínima, é porque eu não sabia o que eu ia fazer, meus primos estavam fazendo, então eu achava que era isso. E aí, às vezes, eu vou no dentista e diz assim, nossa, eu não ia conseguir passar o dia inteiro sentado quieta aqui, cavocando o dente de alguém, sabe? Porque eu não consigo parar muito quieta, eu sou meio, assim, gosto, e como é minha área de produtos naturais, eu gosto de ir para a natureza, eu gosto de observar, eu gosto de coletar.
Eu gosto de andar no meio do mato, eu gosto muito de estar dentro do laboratório, então se eu tivesse que ficar trancada dentro do consultório não seria bacana. Então foi isso, assim. E aí quando eu entrei na graduação, o curso de Química é muito exigente, mas também é um curso muito acolhedor. A gente convive muito com os colegas quando a gente faz Química, a gente tem, assim, aula junto, a gente sofre junto nas disciplinas de cálculo, de Física, a gente ri junto fazendo as disciplinas de Química, a gente rala bastante, mas, assim, é um curso muito acolhedor e os professores, no geral, do curso de Química também são muito acolhedores, então é muito bacana. Oi, Viviane. Bom, olá, tudo bom? A professora Mariana é a professora das meninas da Escola Municipal Benedito Ribeiro. E ela está com problema na internet hoje, infelizmente, então as meninas me chamaram para vir aqui apresentá-las. Mas elas, né, já devem falar com vocês, apresentaram mais ou menos. Então, a Escola Municipal Benedito Ribeiro é uma das participantes do nosso projeto. E nós temos aqui hoje, das meninas integrantes, a Ana Clara e a Yasmin, para poder conversar, que inclusive já começaram a conversar com você, né, professora? Sim. É um prazer tê-la conosco aqui hoje e espero que as meninas e você aproveitem bastante esse momento. Fiquem à vontade. Tá certo. Vocês já pensaram o que vocês querem fazer? Já tem uma ideia? Já começaram a fazer as perguntas? Yasmin, Ana Clara? Eu não estou ouvindo vocês. O que eu quero fazer profissionalmente? Isso. Já pensou? Eu gosto muito da área artística e desde pequena eu gosto muito de cantar, sempre cantei para todo mundo. Hoje em dia eu faço aula de canto há 2 anos e eu quero seguir com isso. Se eu não conseguir seguir na área de canto, assim, eu quero seguir como atriz ou dubladora, que são outras 2 coisas que eu gosto muito, que eu sou muito apegada também. A arte é um negócio muito forte em mim. Então eu acho que é isso que eu quero fazer. Legal. Eu ainda não sei muito bem o que fazer. Eu acho assim que independente do que vocês forem fazer, eu acho que vocês têm que gostar do que vocês vão fazer, sabe? Eu sempre digo assim, não adianta você fazer um curso e assim, o pessoal fazia muito direito, eu vou ser juiz. Quanto por cento dos advogados são juízes, né? Muito poucos. Na verdade, você tem que escolher realmente uma coisa que você tenha paixão. E aí você vai trabalhar com essa paixão, você vai ser feliz, você vai construir a sua vida. Não adianta você querer fazer alguma coisa porque isso aqui dá mais dinheiro do que aquilo e você vai ser infeliz sempre, né? E vai acabar não fazendo tão bem feito como você poderia fazer outra coisa, porque você não está realizado com aquilo, entendeu? Então, acho que isso é o principal. E começar algo e chegar e dizer assim, não é por aí, não tem problema não, sabe? Eu acho que a gente tem que arriscar um pouco também, né? E como eu disse lá na live, que na verdade eu não tinha muita noção do que era o curso. A minha filha tem 13 anos, ela estava fazendo uma prova de matemática não, de inglês agora, e ela disse assim, me mandou um WhatsApp aqui, mamãe, nunca tinha ouvido falar de cientista de dados. Aí ela já foi pesquisar o que era, porque ela gosta muito de matemática e queria fazer matemática, só que aí ela já viu cientista de dados, o que é isso? Então eu disse para ela, vamos começar a assistir algumas coisas, né? Ver algumas profissões, porque quando você tem muita possibilidade, né? Você tem muitas possibilidades. E vocês que estão aí no Rio de Janeiro, tem universidades excelentes aí. Quando eu fui fazer o doutorado, uma das minhas escolhas era a Federal do Rio de Janeiro, só que talvez não tivesse bolsa, a questão do deslocamento todo era mais complicado, eu acabei indo para a Unicamp, mas assim, vocês têm excelentes universidades, as universidades federais, elas têm possibilidade de bolsas, elas têm uma série de facilidades, tá? Eu tenho uma aluna minha, ela foi minha aluna de graduação e de mestrado, ela fazia Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela fez ensino médio
técnico em química, trabalhava o dia todinho no laboratório, saía, ia fazer a Federal Rural do Rio de Janeiro à noite, e aí acabou que o marido dela, ela casou, o marido dela veio trabalhar aqui em Roraima, e aí ela terminou a graduação aqui, fez mestrado comigo, e hoje ela é técnica em química no IME, acabou fazendo doutorado no IME. Então, eu acho que vocês estão aí, tem as universidades estaduais do Rio de Janeiro, eu tenho algumas amigas que trabalham nas estaduais aí do Rio de Janeiro também, tem excelentes instituições, então acho que vocês... Eu tive que sair de casa para longe, né, para poder estudar, mas vocês têm excelentes instituições aí, para vocês poderem experimentar. Pode perguntar se quiserem. Sou eu. Você já sofreu alguma pressão para escolher esta ou outra profissão? Você pode repetir que cortou. Sim. Você sofreu alguma pressão para escolher esta ou outra profissão? Não, na verdade não. Acho que a pressão era muito mais minha, comigo mesmo, sabe? Eu me pressionando, pensando se eu ia dar conta, se eu ia conseguir, se eu ia ficar, se eu ia ter emprego, porque quando eu comecei a graduação, eu ficava pensando, será que eu vou dar conta de tanto cálculo? Porque a gente faz vestibular para química e acaba fazendo muita disciplina de cálculo, de física nos primeiros semestres, aí vem aquela pressão que quase todo mundo reprova nas disciplinas de cálculo, de física. Então, isso era uma pressão que eu tinha, eu mesma, né, comigo. E quando chegou mais para o final do curso, eu tinha, sim, um medo muito grande de ficar desempregada e ter que voltar para a casa da minha mãe e ser balconista. Entendeu? Por não conseguir emprego. Porque, assim, no Rio Grande do Sul, não tem concurso para professor de química há muitos anos. Eu terminei minha graduação em 1998, teve um concurso de lá até aqui. Então, se eu tivesse ficado esperando, né, não ia conseguir. As escolas particulares também, elas têm, já tem os professores de longa data, então só vai contratar um novo professor quando aquele se aposentar, né? E aí tem uma fila de gente. Então, eu tinha medo, sim, de ficar desempregada. E aí, no mestrado, eu comecei o mestrado sem bolsa, e aí fui trabalhar no colégio militar como professora, como oficial temporária. E depois fui fazer o doutorado, e aí no doutorado também eu tinha medo, sabe? Eu casei no doutorado e eu ficava com medo de ficar desempregada e voltar uma doutora desempregada, mãe, tem arroz e feijão para comer? Então, isso mas assim, as coisas foram acontecendo e tudo se encaminhou e hoje eu estou super bem. Como foi a reação da sua família e de seus amigos ao saberem do interesse por essa carreira? Eles sempre te apoiaram? Bom, os meus pais sempre me apoiaram. Meu pai e minha mãe nunca me disseram assim, você é menina, você não pode fazer isso. E como eu tive que sair de casa, né? Eu fui morar fora de casa muito cedo e sem família, sem ninguém, né? Tive que me virar, morar sozinho, constituir república, morar com meninas que eu não conhecia. Eu nunca tive essa pressão. E assim, é aquela coisa engraçada, né? Que você chega e diz assim, nossa, você está fazendo o quê? Está fazendo química. Nossa, química horrível. Nossa, você deve ser muito inteligente que você faz química. Na verdade, não é isso. Na verdade, é aquilo que você tem aptidão, né? Então, nunca tive pressão nenhuma para trocar de profissão, nem nada, sabe? O que acontecia às vezes era assim, que era coisa de universidade, né? Chegava o professor de física, que era engenheiro, chegava e dizia assim, não, ele não era engenheiro, não, ele era físico mesmo. Ele chegava e dizia assim, por que você vai fazer esse curso, vai sofrer desse jeito, depois vai ser professor, vai ser pobre. Ele era professor de física e era dono de uma construtora, então ele ia dar aula só à noite e ficava carregando os peões das obras dele para ficar esperando enquanto ele dava uma aula, sabe? Então ele era frustrado e a gente ria e dizia, só porque você é frustrado, você escolheu o curso errado, você vai falar isso de mim? Mas era assim, a gente não ligava
para isso, não. Tranquilo. E mais especificamente, como foi a recepção dos homens da sua família ou do seu companheiro, caso tivesse um na época, com relação à sua opção de carreira na área de exatas? Não, foi tudo tranquilo, assim, quando eu comecei, eu não tinha nem namorado, né, eu estava quase na idade de vocês, e assim, não sofri pressão em relação a isso. Nenhuma pressão, na verdade. Teve alguém que não acreditava que você seria capaz de chegar até aqui? Se sim, como você se sentia quando alguém falava que você não iria conseguir? Olha, se alguém pensou, não me disse. Então, na verdade, assim, ninguém disse, não vai ser, não vai dar certo. Na verdade, assim, eu sempre fui muito livre e sempre corri atrás daquilo que eu queria. Então, eu não tive essa pressão e nem tive esse problema. Eu tive mais uma cobrança minha comigo mesmo em relação a isso. Será que eu vou vencer? Será que eu vou conseguir ter emprego? Ou como vai ser? Porque as meninas, assim, como as meninas estavam falando lá, né, no grupo, enquanto eu saí de casa, muitas das meninas, quando terminaram o ensino médio, já estavam casadas e tiveram filhos logo depois. Então, eu tenho algumas colegas que são minhas amigas hoje, né? Naquela época não existia Facebook, nem nada, né? Nem WhatsApp, nem Instagram. Hoje eu vejo assim, meninas que foram minhas colegas de ensino médio, ensino fundamental, as filhas delas têm 25 anos. Eu tenho 45, né? Elas têm filhas de 25 anos, até de mais do que isso, e a minha filha tem 13. Então, elas já são avós e a minha filha ainda não está nem terminando o ensino fundamental, entendeu? Aí, às vezes, eu encontro elas dizem assim, nossa, Adriana, você faz tanta coisa. Mas enquanto eu estava ralando e fazendo faculdade, elas casaram e viviam naquele encantamento do príncipe encantado, tiveram filhos, aí iam acampar com os maridos, iam para alguma praia, porque a região onde eu moro meus pais moram, é mais próxima da Argentina do que das praias gaúchas, né? E elas ficaram ali melhores do que eu naquela condição, porque elas tinham uma casa, elas tinham tudo. Eu morava numa república com várias meninas, eu comia no restaurante universitário todo dia, eu usava a mesma calça jeans a semana toda, entendeu? E no final de semana eu estudava muito, à noite eu estudava muito e elas iam almoçar na casa da mãe, da sogra, tomar banho de rio. Então, naquela época, elas tinham uma condição. E aí hoje eu viajei mais do que elas já, mas eu tenho filhos pequenos ainda, entendeu? Então a diferença ela vem aí, entendeu? Mas assim, acho que para mim foi muito tranquilo e eu não me arrependo de nada do que eu tenha feito. Sou eu. Esse é o bloco 2 sobre a faculdade. Quais foram os principais assuntos que você estudou durante a faculdade? Bom, inicialmente muito cálculo e muita física, tá? Porque a base da química é a matemática, você tem que saber matemática, não profundamente, né? Para mim, a área de química de produtos naturais nem tanto, mas existe uma área da química, que é a área da físico-química, que você usa a física e a química e aplica ela a física e a matemática, desculpa, e aplica ela aos fenômenos químicos. Como essa não é minha área, eu só fiz as disciplinas lá na graduação e depois não fiz mais. Mas a gente aprende um pouquinho dos processos químicos, então você aprendeu um pouquinho dos processos químicos inorgânicos e dos processos químicos orgânicos, né? E aí, o que mais me motivou a terminar o curso, na verdade, não foram as disciplinas, foi a iniciação científica. E aí, vocês que vão fazer, independente da área que vocês forem fazer, eu acho que você
ter a oportunidade de você fazer, de participar de algum projeto de iniciação científica, eu acho que enriquece muito, você aprende muito, você cresce muito fazendo esse tipo de análise, tá? E até respondo a segunda pergunta, né? O que mais gostou de fazer durante a faculdade? É essa questão da iniciação científica, sabe? Pode perguntar. Alguma coisa que. Ah, tá falando. Alguma coisa que você teve que aprender na faculdade lhe fez vontade. Lhe fez ter vontade de trancar o curso? Não, assim, eu tinha uma dificuldade quando eu fazia o curso, era, na verdade, uma certa dificuldade com as disciplinas de física, porque o que acontece? Quando eu fazia, você fazia as disciplinas de física e de matemática, de cálculo, junto com a física, junto com a matemática, com as engenharias. Então, no geral, os professores não queriam saber se eles estavam dando aula de química e o que o químico precisava saber daquela área. E sim que todo mundo tinha que saber igual. Se eu fosse químico, se eu fosse engenheiro, se eu fosse físico ou matemática, eu tinha que saber matemática e física profundamente. Então, assim, quando eu fiz Física 3, que foi a última física que eu fiquei praticamente paranoica. Eu estudava muito, tanto é que quando o professor chegava, eu já chegava com um monte de coisa, eu ia para a sala dele, ele não estava lá, eu ia lá e tirava muita dúvida dele, eu tirava. Tanto é que um dia ele disse para mim assim: você está fazendo física? Eu disse: não, eu faço química. Mas por que você estuda tanto? Eu disse: porque se eu não passar em física, eu não me formo e eu quero terminar química. Entendeu? Mas assim, não me deu vontade de trancar o curso por causa disso, não. Eu só tive que me dedicar muito mais a essa disciplina do que me dediquei a outras disciplinas da química. Também porque de química eu gostava muito, né? Então eu tinha uma receptividade melhor, né? Então... Você precisou trancar o curso em algum momento? Se sim, por quê? Não, nunca tranquei. Nunca tranquei o curso porque mesmo assim tendo várias greves, vários problemas, né? Durante a minha graduação, eu fiz graduação numa época que as universidades federais foram muito sucateadas, você tinha um problema sério assim de sobrecarga dos professores, porque não tinha novos concursos, e eu já tive greve assim de 100 dias, e eu tive que ficar na instituição, porque na verdade a gente não tinha, eu era bolsista, então eu tive que ficar, mas assim, eu nunca tranquei, não. Como a falta de representatividade feminina na sua profissão lhe impactou ao longo de sua formação? Assim, eu tive várias mulheres professoras, eu tive várias colegas professoras, e eu acho que no curso de Química, já quando eu fazia a graduação, teve uma reviravolta na quantidade de mulheres fazendo Química, não só licenciatura, porque lá também tinha engenharia química e tinha também o curso de Química Industrial, nós tínhamos várias mulheres representantes, tá? Então a gente não teve eu não tive esse impacto assim tão grande. O que acontece é que hoje a gente vê que as mulheres elas acabam tendo um papel diferenciado no sentido assim da dedicação dela em relação aos homens, principalmente relacionado ao fator de dedicação à família, né? Que chega uma hora que você diz assim, eu vou ter filho ou não vou ter filho, eu vou ter família ou não vou ter família, mas assim, não tive um preconceito em relação a isso, não. Agora, as meninas da engenharia, eu lembro que elas diziam assim, não, essa menina aí, ó, se ela não sabe nada, se ela reprovou na disciplina que é burra. Se ela passou, é porque ela está tendo caso com o professor. Então, acontecia muito isso. E eu via isso, assim, em algumas áreas, em algumas meninas que faziam as disciplinas de matemática, de física comigo, que eram bem complicadas.
Quantas mulheres, em média, tinham na sua turma da faculdade ou da pós-graduação? Eu acho que assim, na química já era em torno de 50% mulheres. 50%. Só que aí várias se perderam no caminho. E eu vejo aqui também, né? Eu sou professora da Universidade Federal, que as meninas, muitas vezes você tem meninas que têm um potencial muito grande, mas elas ainda, aqui ainda existe essa característica de as meninas casarem muito cedo. Então, já tive meninas fantásticas que abandonaram o curso porque casaram e tiveram filhos e aí precisavam trabalhar ou cuidar do filho. E assim, para mim me entristece muito quando eu vejo que uma pessoa tem um potencial muito grande e perde esse potencial por causa dessa questão assim de abandonar porque tem que cuidar de filho ou de trabalhar. Eu acho que não precisa, sabe? Dá para esperar um pouquinho mais. Eu esperei e não me arrependo, sabe? Como você foi recebida pelos homens nos seus primeiros empregos? O meu primeiro emprego mesmo, assim, foi como professora do Colégio Militar. E como professora do Colégio Militar, na verdade, eu ingressei como oficial do Exército. Então, eu era oficial técnica temporária e professora. Então, eu fiz serviço de oficial de dia, então eu tinha que apresentar a tropa, eu tinha que marchar, eu tinha que dar um tiro, alguma coisa assim. E aí a gente ouvia muita piada dizendo que a mulher é assim, a mulher é assado, sabe? Mas assim, eu nunca liguei, nunca me importei com isso, porque eu acho que eu estava lá como química, como professora, e não como oficial. Na verdade, eu fui oficial porque eu precisava do emprego, né? Eu precisava trabalhar para fazer meu mestrado, e aí eu fui fazer o que eu precisava fazer e os homens que fiquem para lá, né? Se os homens fossem melhores, eles tinham passado na seleção na minha frente, e na verdade não passaram, né? Eu passei na frente e consegui a vaga, né? Então, não me preocupei muito não com isso. Inclusive, quando eu saí para fazer o doutorado, Eu, eu sem recebi uma querer, homenagem de lá. Oi, pode falar. é que eu sem querer interrompi a Ana, que ela ia fazer outra pergunta, só que eu não percebi. Então, a próxima pergunta vai ser dela e depois eu continuo o terceiro bloco, tá bom? Tudo bem. Para já perguntar? Pode perguntar? perguntar. Tá, calma aí que eu perdi aqui. É, para perguntar a outra pergunta que era para você ter feito, que eu sem querer te pulei. Durante os seus estudos, você ouviu piadas ou insinuações de que era menos capaz por ser mulher? Se sim, pode nos contar algum caso? Assim, dentro da química, não. Como eu falei agora há pouco, é mais a questão assim das disciplinas que eram de cálculo e de física, que existia um preconceito que eu via, não era nem assim comigo, né? Que se a menina passasse, se ela reprovasse, é porque ela era burra mesmo, porque mulher é burra. E se ela reprovar, e se ela passasse, ou passasse muito bem, é porque ela estava tendo um caso com o professor, ou algum colega tinha feito a prova para ela e ela tinha copiado do colega, alguma coisa do tipo, mas é isso mesmo. Você já foi subestimada na sua carreira por ser mulher? Já, isso acontece, sim. Acontece no sentido assim de você não ser convidada para algumas reuniões, porque você tem filho pequeno, porque você é mulher, e como meu marido é meu colega, a gente fez o mesmo concurso, a gente divide sala, divide laboratório, então às vezes tem gente que vai falar com ele, mas não fala comigo e diz para ele falar comigo, entendeu? Fala para ela tal coisa, eu disse, não falo com ela. Se você quiser, você fale com ela, porque, entendeu? Então existe sim, existe muito isso, muito mesmo, sabe? Mas eu não fico muito preocupada, não.
Você já sentiu que teve menos oportunidades do que homens para participar de alguns projetos ou ocupar cargos de liderança? Nas instituições, o que acontece, assim, quando você está na iniciativa privada uma situação, né? Então, eu tenho colegas que são da instituição privada que muitas vezes elas deixam de ser convidadas, inclusive, assim, para questões de viagens ou coisas assim, por serem mulheres, por terem filhos pequenos, então isso no nosso caso, das instituições, você normalmente se candidata a cargos, né? E aí, realmente, eu deixei de me candidatar em alguns cargos pela questão da sobrecarga de trabalho e eu querer priorizar os meus filhos. Então, professor, em geral, sempre traz trabalho para casa. É um horário que eu consigo preparar uma aula bacana, normalmente é à noite, depois que os meus filhos dormem, e aí eu já tive assim, uns cargos de coordenação, de pós-graduação, que me sugaram muito, me tomaram muito meu tempo, então não é pela questão de ser mulher, mas pela questão de ser mãe e de não querer trazer mais trabalho para casa, eu já abri mão de concorrer ou de aceitar cargos por causa disso. Você já se sentiu intimidada por algum homem no seu local de trabalho ou até mesmo por alguma mulher? Já. Assim, não, até não no meu local de trabalho, mas eu já me senti intimidada por ser mulher, sim. Teve uma vez que eu fui com meu marido para um local que vendia cerveja e o garçom virou as costas. O garçom não, na verdade, era um gerente e ele ficou de costas para mim e ficou falando com meu marido sobre cerveja. Aí meu marido chegou e disse assim: não, mas eu não bebo cerveja, quem bebe é ela. Só para incomodar, sabe? Mas existe, eu vejo que existe sim. No sentido do trabalho, eu não senti isso, não, tá? Eu acho que a universidade ela é um local ainda que as pessoas ainda se respeitam de certa forma, sabe? Eu acho que as universidades ainda é um local que você consegue se impor ainda, independente de ser homem ou mulher. Você já pensou em desistir por conta de ser uma área que não é geralmente frequentada por mulheres, com medo de ser discriminada? Não, nunca pensei em desistir, não. Eu acho que muito pelo contrário, sabe? O desafio de você estar lá sendo mulher, você provar que você consegue, que você dá conta, eu acho que é super tranquilo. E, na verdade, assim, o que eu acho importante de ser mulher, independente da área, só desculpa que eu vou continuar a resposta, você, na verdade, você tem que, quando você quer trabalhar enquanto mulher nas outras áreas, você tem que se impor. Então, a velha história assim de querer que abra a porta para você, que carregue uma coisa para você, vai mandar você lavar a louça depois, entendeu? Então, eu nunca disse assim, pega isso aqui para mim porque você é homem, então você vai carregar isso para mim porque você é homem. Eu acho que hoje existem carrinhos que você consegue pegar e colocar algo em cima e você leva no carrinho. Então, eu nunca me dei assim, nunca deixei de fazer alguma coisa porque eu sou mulher, eu dei o meu jeito de fazer, né? E se eu precisei de alguém, um homem para fazer, muitas vezes eu contratei esse homem para fazer, né? Ou chamei um grupo de pessoas, tendo homens e mulheres, para fazer aquilo, até porque eu não quero que alguém chegue e diga para mim assim, ei, vai lá lavar a louça porque eu carreguei isso para você, entendeu? Acho que é por aí. Qual foi a maior dificuldade que você já passou por ser mulher nessa área? Algumas expedições, né? Eu deixei de fazer algumas expedições
por ser mulher, ser mãe. Então, quando eu tinha meus filhos pequenos, houveram algumas expedições para áreas de preservação, para se fazer observação e coleta, e eu não fui fazer essas expedições porque eu tinha filhos muito pequenos em casa, entendeu? Então, eu não fui por essa razão. Você já recebeu um salário menor que o de um homem, mesmo exercendo as mesmas funções? Não, não, isso nunca aconteceu, até porque, assim, os meus empregos em geral ou eram empregos privados como professora, onde eu recebia por hora aula, e a hora aula era independente de ser homem ou mulher, e na iniciativa pública, que é onde eu trabalho, como eu era oficial temporária, ou dentro da universidade, essa política ela não existe, tá? Nunca aconteceu comigo isso, não. Já aconteceu de você ser julgada por pessoas que têm o preconceito pelo fato de você exercer essa profissão? Já aconteceu, porque assim as pessoas acham que química é muito difícil, ou então que química é só coisa ruim, que química é só produto químico ruim. Não lembra que nós temos moléculas maravilhosas, nós temos produtos naturais maravilhosos, nós temos cosméticos, nós temos tantas outras coisas que são interessantes dentro da química. Então, super tranquilo. Você já sofreu algum assédio no trabalho? Já, eu acho que todo mundo já recebeu, né? O que acontece? A gente acaba assim. Existem pessoas, né? Normalmente no trabalho você tem pessoas que você já consegue identificar com pessoas que têm um perfil para tanto. Então você tem duas opções: ou você bate de frente, ou você sai à deriva. O que eu fiz? Quando eu percebi que poderia acontecer, eu comecei a evitar encontrar aquela pessoa para não ter esse conflito, sabe? Mas foi só uma vez também, tranquilo. Quais as principais atividades que você precisou conciliar com os estudos e conciliar atualmente com o seu trabalho? Algumas delas, como as atividades domésticas, por exemplo, ficou sob sua responsabilidade por você ser a mulher da casa ou da família? Eu vou te dizer que a pandemia acabou comigo. Porque, assim, eu tenho uma moça que trabalha na minha casa há 11 anos, desde que meu filho tinha 6 meses. E com a pandemia, desde o dia 20 de março, ela não trabalha. Então, eu estou desde 20 de março com as duas crianças em casa, que não são mais bebês, né? Uma tem 12, acabou de fazer 12 anos, a outra tem 13, mas que não dão conta de uma casa, né? Já coloco para lavar um banheiro, para fazer alguma coisa, mas assim, a pandemia com certeza sobrecarregou a todos nós, não só a mim. Eu acho que, no geral, a mulher acaba administrando mais o lar, a casa e os filhos. Eu gosto de acompanhar os meus filhos. Então, por exemplo, meus filhos agora há pouco estavam fazendo prova de inglês. Ontem eu abandonei tudo que eu estava fazendo e fui dar uma estudada com meu filho para o inglês. Então, eu acho que a gente acaba conciliando várias coisas e concilia a educação dos filhos, concilia várias coisas. Eu gostaria de estar fazendo esporte, de fazer algumas coisas, mas eu infelizmente não dou conta de tudo, né? Mas eu acho que todo mundo é assim. Qual a parte mais gratificante de trabalhar na área de exatas, na área de química? Para mim, assim, como eu trabalho na área de química de produtos naturais, eu trabalho com abelhas, então eu gosto muito de observar a natureza.
Então, quando eu vou na natureza e observo um determinado inseto numa flor, eu observo aquela abelha carregando alguma coisa daquela flor para o ninho dela, eu consigo chegar lá no ninho, encontrar aquela substância, pensar na utilidade que aquela substância vai ter para aquele inseto, seja para proteger, por exemplo, o néctar eles usam para o mel, né? Assim como as resinas eles usam para fazer a própolis, a entrada dos ninhos, e eu vejo assim que aquele tem propriedades antimicrobianas, que ele está protegendo, na verdade, de fungos, de bactérias, de micro-organismos o ninho. E quando eu consigo pegar alguns daqueles componentes que têm atividade biológica para o homem também, então vocês devem saber, né, que se usa própolis, as pessoas ficam gripadas, ficam borrifando própolis, então para mim, me realiza muito isso, essa questão de entender ecologicamente como a química funciona nos seres vivos e também de investigar como eu posso usar essa química produzida pelos seres vivos em benefício do homem, seja para cosméticos, seja para fim medicinal ou até para algum fim ecológico. O que você diria para o seu eu de 10 anos atrás? Vai com tudo. Não tenha medo, vai com tudo. As perguntas acabaram. Pois é, eu vi aqui. Eu tinha uma separada, só que eu não tô achando. Não, procure aí qualquer coisa. Tá bom. As perguntas já acabaram? Já. Então eu vou avisar a Vivi para ela terminar a gravação, tá bom? Já volto. Tá ótimo. Tá bom. Mas assim, e tu já pensou o que tu vai fazer? Qual a tua área, pelo menos? Olha, eu gosto. Eu já pensei em ser cantora, mas eu tenho muita vergonha, sou muito tímida. Então, não é muito comigo. Mas timidez vence. Eu não canto nem no banheiro, imagina. E ninguém merece me ouvir cantar também. Uma coisa que eu também penso é astronomia, acho legal. Legal, bacana. Bem interessante. Acabei de mandar mensagem para Vivi, agora é só ela voltar mesmo. Tá, tudo bem. Se vocês tiverem alguma pergunta, lembrar de alguma coisa, eu tô aqui, viu? Bom, eu particularmente não tenho mais pergunta nenhuma para fazer. Você tem alguma, Ana? Eu tinha, mas eu perdi, então não tenho. Acontece, acontece. Sim. E aí, vocês só estão tendo aula remota ou já voltaram para a sala de aula? Não, ainda não. Mas estão conseguindo ter aula síncrona? Tá sendo online ainda, Vocês gente. estão tendo aula síncrona ou não? Vocês estão tendo aula ou só trabalhos em geral? Bom, depende. O meu professor de ciências, ele tá dando aula mesmo. E passando trabalho também no Classroom. Os outros professores só estão passando trabalho no Classroom. Que tem o problema da conexão da internet, que não ajuda muito, né? Eu estou fazendo assim, eu estou dando aula síncrona, mas estou deixando vídeos gravados para os alunos assistirem e fico disponível no horário da aula para tirar dúvidas também. Mas é complicado. Os meus filhos estão tendo aula síncrona todos os dias. Então, eles não estão tendo dificuldade, não. Mas
É bem complicado. É realmente muito complicado, que, tipo, a gente não sabe quando que do nada a internet decide parar, entendeu? Por isso que é bem complicado, tipo, todo mundo se juntar num dia específico para ter uma aula, porque às vezes acontecem muitos imprevistos, aí realmente não tem como acontecer. É verdade. E o meu filho sente muita falta dos colegas, né? Porque assim, ele fez 12 anos agora ainda, entendeu? Aí ele sente falta dos colegas. Aí quando termina a aula, ele diz, mãe, eu vou jogar com o coleguinha tal. Aí ele fazia escolinha de futebol, e aí não está fazendo desde março. Aí tem hora que ele fica chateado. Aí eu largo tudo para ficar com ele também, porque reclamar porque está na internet e não dá atividade também não adianta, né? Pronto, Viviane Olá, chegou. meninas, vocês encerraram aqui? Deixa eu avisou. Professora Adriana, eu queria te agradecer novamente pela sua gentileza de dedicar a sua tarde aqui para estar conosco, conversar com as meninas, contar um pouco, né, dessa experiência na sua área de química, que é uma área que a gente não tinha trazido ainda, e particularmente numa região do Brasil que muitas vezes elas sabem pouco, o brasileiro sabe pouco sobre o norte, né? Então eu acho muito importante trazer. Eu já tive a oportunidade de visitar alguns lugares do nosso coração, né? Mas quem sabe a gente não fazer alguma parceria, uma história com vocês. Então, eu queria te agradecer muito. E, meninas, como foi? Eu gostei. Muito obrigada, eu também Gostou, gostaria de né? agradecer. Eu achei muito Excelente. legal. Muito obrigada por dedicar seu tempo aqui conversando com a gente. Obrigada. Mesmo que não tenha vindo todo mundo por alguns problemas, mas foi muito bom. Obrigada. Mas acontece. Eu lembrei agora de uma coisa, quando eu fui professora do Colégio Militar, eu trabalhei com o grupo de, assim, não tinha, o pessoal ficava empurrando o clube de ciências, né? Eu disse, não, eu vou pegar o clube de ciências. E aí, o clube de ciências tinha vários alunos, como eles viram, assim, que não era para brincar, que era para fazer alguma coisa, foram desistindo, acabou ficando um aluno. E aí, esse aluno eu consegui levar para a universidade, com o grupo onde eu fazia mestrado, ele foi, ele gostou, e o trabalho dele depois foi escolhido para ser apresentado na Feira de Ciências que o IME fazia. Não sei se ainda tem uma Feira Nacional de Ciências aí no IME, mas... E aí ele foi premiado com menção honrosa nessa Feira de Ciências, né? Quando eu já estava aqui em Roraima, depois de um bom tempo, um dia me ligaram para o departamento dizendo assim, professora, tem um aluno seu aí, ligando para a senhora. Eu disse, nossa, que estranho. Fui lá, era ele. Professora, eu queria agradecer. Eu disse, o quê? Não, eu comecei a fazer medicina, mas lá eles não acreditam nada de química de produtos naturais, eles dizem que tem que tomar aspirina mesmo. E aí eu abandonei, estou fazendo curso de farmácia, estou realizado. Aí eu disse assim, a gente às vezes acha que a gente não está fazendo diferença, mas muitas vezes a diferença que você faz na vida de uma pessoa, ela é tudo. Então eu acho assim que trabalhar na área das ciências, assim como todo mundo não gosta de português, nem todo mundo gosta de história, de geografia, cada um tem sua aptidão, né, e a sua capacidade de mexer no coração das pessoas. Então, para mim, foi excelente. Eu gosto muito do que eu faço e agradeço muito a Viviane, porque eu sei que para ela também não é fácil organizar tudo isso, organizar os projetos de vocês agora no meio de uma pandemia e ainda sair catando gente no Brasil para falar, né? Para mim foi um prazer e eu estou à disposição para o que precisarem, o que quiserem, viu? Obrigada, Adriana. A gente sempre faz agora no encerramento, todo mundo dá aquele sorriso bonito para a câmera, porque eu faço uma captura de tela, que é a foto da gente, né? Que registra esse momento tão especial de ter você com a gente. Ana, cadê sua câmera? Sumiu para mim, tá só o ratinho. Já liguei. Ah, tá. Sorriso, né? Aquele sorriso lindo de vocês. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Aê! Muito bem, meninas.
Professora Adriana, muito obrigada novamente. Se precisar de qualquer coisa, estamos em contato agora. Vai ser um prazer poder colaborar com você, tá? Tá ótimo. Meninas, semana que vem a gente vai fazer oficina de podcast para vocês aprenderem a editar e a gente, inclusive, vai trabalhar com alguns áudios da nossa série. Muito obrigada. Beijo. Beijinho. Beijo. Obrigada. Tchau. Prazer conhecer. Prazer. Tudo de bom, viu? Beijo, Sejam gente. Tchau. Tchau. Prazer. Pra você.